Agora a gente está online no Facebook, no Instagram. Boa tarde a todos. Bem-vindos aqui ao nossa série de webinars Defendendo a Amazônia em Tempos de Covid, Povos Indígenas e Estratégias de Colaboração. Esse já é o segundo webinar que a gente realiza em português e é o quarto webinar, quarto tema que a gente trata aqui nessa série de webinars. E a gente gostaria de dar as boas-vindas a essa iniciativa que é promovida pelo programa Todos os Olhos na Amazônia. É um programa que visa proteger a floresta amazônica e defender os direitos dos povos indígenas e das comunidades locais no Brasil, no Equador e no Peru. É liderado pela IVOS e pelo Greenpeace, e é implementado por uma coalizão de 26 organizações internacionais e organizações locais que trabalham em vários campos, sendo eles direitos humanos, lobby, advocacy, mapeamento, monitoramento e tecnologia, manejo florestal, entre outros. E essa série é um espaço de encontro para compartilhar estratégias e iniciativas para a proteção dos direitos dos povos indígenas na região amazônica nos tempos de Covid-19, promovendo o intercâmbio de boas práticas e sinergias entre as partes interessadas e convidadas. Hoje a gente vai abordar o tema segurança e proteção nos territórios indígenas e locais da Amazônia. E aqui a gente tem participando o Mário Nicásio, que é da terra Uapixana, da terra indígena Manuapium, em Roraima. Ele é vice-coordenador da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, e ele também é mestre profissional em sustentabilidade junto a povos e terras tradicionais pela Universidade de Brasília. Temos também a Érica Yamada, diretora de programa para o Brasil da Fundação Ford. A Érica é especialista em direito internacional de direitos humanos em políticas públicas. Foi assessora e coordenadora geral da FUNAI, atuando com foco em direitos territoriais, educação comunitária e fortalecimento de organizações indígenas. E o Tiago Firbi, que é coordenador do Programa de Proteção e Segurança da Artigo 19, trabalhou em outras organizações da sociedade civil, como o Instituto Paulo Freire, e tem muita experiência na temática de educação popular e dos direitos humanos. O contexto agora, que a gente está falando desse webinar especificamente, trata dos desafios dessa dupla vulnerabilidade que a gente tem observado em relação à pandemia do Covid e a violações de direitos humanos, desmatamento e degradação do ecossistema que já sofrem as comunidades locais e comunidades indígenas da Amazônia. Então, nesse contexto, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, declarou que as populações indígenas enfrentam uma situação de dupla vulnerabilidade, devido à marginalização histórica e ao isolamento geográfico, e a OEA instou organizações e autoridades a proteger a saúde e o bem-estar dos povos indígenas. Como denunciaram vários relatórios de organizações, como a Anistia Internacional, a Cívicos, a Frontline Defenders, Global Witness e o Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, dezenas e até centenas de defensores ambientais e indígenas são assassinados todos os anos na América Latina. Esse é o contexto que a gente está tratando aqui hoje. Segundo o último relatório da Global Witness, em 2018, 164 defensores foram mortos em todo o mundo. E mais da metade desse número foram assassinatos cometidos em 2018 na América Latina. Então, a região é classificada como o continente mais afetado desde que esses dados começaram a ser coletados em 2012. E a mineração foi o principal impulsionador dessa indústria, junto com uma série de ataques também vinculados a projetos de infraestrutura, como hidrelétricas, projetos agroindustriais e madeireiros. Nesse sentido, os dois países amazônicos que enfrentam as maiores ameaças são a Colômbia e o Brasil. O dossiê Vidas em Luta, Criminalização e Violência contra Defensores e Defensoras de Direitos Humanos no Brasil, divulgado pelo Comitê
Brasileiro de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos mostra que os anos de 2016 e 2017 apresentaram uma crescente violência e criminalização dos movimentos sociais no Brasil. O programa Todos os Olhos na Amazônia é implementado também no Maranhão, onde o povo Guajajara assistiu ao 5º assassinato em 5 meses. Em fevereiro foi o último. Entre eles, do Zé Zico Guajajara, que é uma liderança que era contrária às queimadas e exploração de madeira ilegal, e o Paulo Paulino Guajajara, que era membro do comitê, era membro dos Guardiões da Floresta, que é uma força de proteção territorial composta pelos próprios indígenas para defender seus territórios na ausência de autoridades governamentais. Nesse contexto devastador, também há avanços que foram observados com a proteção dos defensores promovidos em nível internacional, nacional, regional. Um deles, como exemplo, é o Acordo de Escazú, que ainda precisa ser ratificado para entrar em vigor, e busca fortalecer o acesso à informação, a participação pública e a justiça em assuntos ambientais na América Latina e no Caribe. Esse acordo é o primeiro do tipo, um acordo ambiental da região e o único desta questão no mundo, e contém disposições específicas sobre proteção de defensores de direitos humanos e assuntos ambientais. Ele ainda não foi ratificado pelo Brasil, né, e ele está aí com os dias contados para entrar em vigor. Então, a gente está aqui, eu vou passar a palavra para os especialistas, falando sobre essas questões. Então, eu convido o Mário para começar essa conversa aqui, entre essas organizações que estão aqui presentes. Agradeço novamente vocês estarem aqui. Agora o som estava, enfim. Bom dia, pessoal. Bom dia, Paulo, Érica, Tiago, os demais que estão nos assistindo. A ideia é trazer informações de estratégia que estamos tomando, nós, povos indígenas, em relação à segurança e à proteção da nossa vida indígena na Amazônia e no Brasil, dentro do contexto jurídico e também dos direitos originários que nós conquistamos também com muita luta aí na Constituição brasileira, Constituição internacional, enfim. É um tema super importante que estamos caminhando para poder também conhecer bem melhor e usar como ferramenta a estratégia de defender e garantir a nossa vida e nosso território. Nesse momento também de pandemia que estamos enfrentando hoje, que a pandemia do coronavírus, infelizmente, já chegou em nossos territórios, isso é um tema de saúde pública e de garantia também de vida para todos nós. E, a princípio, a COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas, junto com a PIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas, especialista na jurídica também internacional, entidade não governamental, também o próprio governo, porque a responsabilidade maior do Estado brasileiro, né, como um todo, e não tem como fugir, né, dessa responsabilidade do Estado brasileiro, assim distribui também para os municípios, para os estados, e cito aqui a Fundação Nacional do Índio, enfim, as entidades, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, enfim, são entidades que têm a obrigação e o dever de implementar ações positivas para atender as demandas dos povos indígenas. E na Amazônia, como todos sabem, é uma região com bastante população indígena, são mais de 464 mil povos indígenas na Amazônia, 180 povos e 160 línguas, né, diferentes, e mais de 60 povos que estão em isolamento voluntário e de recente contato, uma extensão territorial de 15 milhões de hectares de áreas protegidas, preservadas, com trabalho e serviço também dos próprios povos indígenas de forma voluntária. E é uma contribuição muito importante para o Brasil, para o país, no contexto de economia, porque muitas vezes se vê a economia só na área de produção, mas também proteger o meio ambiente, o território também é uma economia, para equilibrar também todo o Estado brasileiro. E os povos indígenas têm um serviço muito grande com relação ao equilíbrio ambiental, equilíbrio
climático para poder contribuir nesse sentido na segurança e na proteção e na preservação de toda a biodiversidade que tem no país, principalmente na Amazônia, e no Brasil como um todo, que são 13%, contando com outras regiões que não são da Amazônia. E nesse sentido, a própria COIAB, com suas organizações de base, que tem feito essa articulação, cito aqui o Conselho Indígena de Roraima, né? Uma parceria também com a ONU, com peritos, né? E, enfim, com um especialista na área internacional, tem buscado também fazer uma formação como estratégia de usar instrumentos e acionar, na medida do possível, vários tipos de violência que nós viemos sofrendo hoje como protetores dos territórios, nós, liderança de aldeias, de terras indígenas, liderança de organizações indígenas. E em muitas regiões tem se usado muito a construção de protocolos de consultas, né? De acordo com a Convenção 69 da OIT, criação de regras internas para poder ordenar também o uso e orientação a ser implementado pelo Estado e pelo município, com vários empreendimentos que se tem para a proteção do território, e orientar também o Estado brasileiro, porque muitas vezes, nas regiões que têm dificuldade de informações, há dificuldade de implementação de políticas públicas de fato, e demora, é um sistema que não funciona, e cabe a nós, organização de liderança indígenas e entidades de apoio, poder orientar o Estado, ajudar o Estado, na verdade, né? A sociedade civil tem essa parte, esse papel fundamental de ajudar o Estado, onde não chega o papel mesmo de implementação de ações positivas para a garantia dos direitos dos povos indígenas. E uma das estratégias também utilizadas são formações, cito aqui no estado de Roraima, onde eu moro, né, nas terras indígenas, formação de operadores de direitos, uma parceria com a ONU Brasil para a formação de liderança indígena a nível regional, para incidência jurídica na ONU, na OEA, né, a nível internacional. Então, no sentido de compreender de que forma podemos também usar esses instrumentos. Agora, resumidamente, voltando para o tema que nós estamos de pandemia, que precisamos também de segurança agora, não só proteção em si, né, territorial, mas também proteção física mesmo, nós nas regiões indígenas, e de formação que precisamos também, e muita liderança na pandemia, e com os grupos de proteção criados, guardiões e guerreiros da floresta, grupos de proteção, tem sido uma das estratégias de proteger o território para controlar a entrada dos próprios parentes, a entrada de não indígenas, por conta desse coronavírus. Mas é um risco de poder fazer enfrentamento sem ter uma preparação, sem ter um equipamento, sem ter essa segurança também física e para poder não ser contaminado. Então, nesse sentido, hoje estamos nessa articulação, nessa mobilização também nacional, e tivemos a estratégia de não, nesse momento, aguardar a implementação do governo brasileiro, cita aqui o próprio governo Bolsonaro, que vem na contramão de poder salvar vidas da população brasileira, principalmente nós indígenas, em várias versões que já vem dito para a gente. Então, esse Covid-19 só vem dar visibilidade a que ponto o próprio governo dá prioridade à questão indígena no país. Vários atos aí de projeto de leis articulado pelo governo, mineração, grilagem de terras, são atos a partir do governo, isso é o grupo que tem a finalidade de tirar a segurança da vida indígena, principalmente dos territórios, que é um projeto de longo prazo para todos nós. Então, o Covid-19 tem esse risco muito grande, estamos muito preocupados e pedimos à sociedade aí para poder se mobilizar junto conosco, para poder também garantir a vida da vida de mais de 1,50 milhão de povos indígenas no Brasil, principalmente na Amazônia, que estamos aí nesse contexto local e geográfico, de vizinhança com todos vocês, e a nível nacional e internacional também com outros povos. Em resumo, para começar a conversa, é a informação que eu tenho sobre as atividades que estamos fazendo, iniciativas, e também a expectativa de poder ter mais apoios, mais orientações, mais formações para continuar essa batalha junto com todos. É isso.
Obrigada, Mário. A gente vai seguir aqui com a Érica, também falando um pouco sobre a experiência dela. A Érica também é perita no mecanismo de expertos da ONU sobre direitos dos povos indígenas. Então, acho que ela pode contribuir bastante também com essas informações. Obrigada, Paula. Mário, Thiago, é um prazer estar aqui. Eu acho que para começar a conversa, e aí muito assim na linha do que o Mário já introduziu, né, essa relevância também das vozes indígenas chegando nos espaços nacionais e internacionais, né? Então a gente vê, e aí só aproveitando aqui, né, para dar um informe, assim, que os 3 principais mecanismos que trabalham com os direitos dos povos indígenas da ONU lançaram aí comunicados aos governos e às agências da ONU sobre a situação dos povos indígenas no contexto da pandemia da Covid-19 e cautelas específicas, né, que devem ser tomadas em conta, inclusive de proteção territorial, de evitar despejos de comunidades, retiradas de comunidades de seus territórios, e essas manifestações de órgãos internacionais, elas só são possíveis a partir da escuta da situação real do que está acontecendo nos diferentes países, né? Com os diferentes desafios aí do contexto nacional e local. Então, talvez começar aí destacando a relevância de ver cada vez mais organizações indígenas como a COIAB atuando diretamente e em parceria com organizações de direitos humanos para levar os relatos, as suas próprias denúncias e as suas próprias sugestões de recomendações para esses organismos internacionais e, consequentemente, para os governos, de como de como fazer respeitar os direitos dos povos indígenas no geral e agora também no contexto da pandemia, né? A gente viu aí circular um chamado aí para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, assinado também por várias organizações indígenas, um debate que está muito presente ali na Frente Parlamentar Indígena também. Então, reconhecer que esse esforço, né, de colaboração entre as diversas organizações e o movimento indígena tem sido muito importantes. A gente, como você falou, né, o Brasil, ele está, infelizmente, nesse ranking dos países do mundo onde há maior número de violência e assassinato de lideranças indígenas e de ataques aos territórios. Essa violência ela é muito mais expressiva ainda no campo, então atinge também quilombolas, ribeirinhos, né? De acordo com a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, 2019 foi o ano mais violento nos últimos 11 anos, e 9 indígenas foram assassinados só no ano passado. Agora, em 2020, a gente já vê aí que os indícios não são positivos, tanto pelo aumento das invasões do garimpo, da presença de garimpeiros, de grileiros nas terras indígenas, e que colocam em risco aí os defensores das florestas, das águas, e poder escutar como que as comunidades, as organizações entendem as melhores estratégias de proteção, não só dos líderes, mas das comunidades como um todo, é muito relevante, né? Ainda mais num contexto em que a gente vê que as estruturas do Estado, aí o IBAMA, o ICMBio, o FUNAI, sendo tão desmantelados, né? Essas estruturas governamentais, se faz ainda mais relevante o reconhecimento e o respeito das decisões das comunidades e das organizações nas medidas de proteção da sua segurança. E aí a segurança física, a segurança dos territórios e a segurança também relacionada à saúde,
né? Então, é fundamental que os governos consigam escutar, dialogar e respeitar as decisões tomadas aí pelos povos indígenas, no sentido de priorização do atendimento e de prevenção aí aos efeitos, à chegada da Covid nos territórios indígenas, né? A gente, na Fundação Forte, vocês estão me ouvindo? Então, tá, porque apareceu uma mensagem aqui que não estava a minha conexão. Eu acho que, então, poder, quando a gente vê essa união de esforços, né, das organizações indígenas, de organizações que estão lá no território de apoio aos povos indígenas, como a CPT, por exemplo, nessa coleta de dados, com organizações de direitos humanos que acessam esses diferentes espaços internacionais, com o Comitê de proteção aos defensoras e defensores de direitos humanos para dar visibilidade à situação dos povos indígenas, a gente vê que tem resultados, né, mais consistentes e que podem ser pensadas aí de maneira mais estratégica para exigir respostas de proteção a essas populações, né? Eu não sei, eu acho que eu tinha, para um início de conversa, para não tomar muito o tempo também, acho que era isso. Você mencionou, eu acho que a gente vai poder aprofundar um pouco mais o acordo de Escazú, e ele é muito importante, e talvez nesse processo aí de ir conhecendo os instrumentos internacionais de proteção dos direitos dos povos indígenas, dos defensores do meio ambiente, do próprio território, né, esteja aí no radar das organizações, porque eu acho que ainda no Brasil tem pouca discussão e pouco conhecimento mesmo sobre esse tratado, que, como você disse, foi firmado pelo Brasil, ainda não foi ratificado, e também ainda não entrou em vigor, porque aguarda algumas assinaturas, tem que ter no mínimo 11 assinaturas, né, para sua entrada em vigor, e é um tratado que abarca aí toda a América Latina e Caribe, com esse enfoque na proteção dos defensores do meio ambiente, na importância da participação e da transparência, né, dos governos nas suas medidas tomadas com relação às atividades relacionadas à proteção aí dos defensores do meio ambiente. Então, que no Brasil é muito importante, a gente ainda, eu sinto assim, que falta um pouco mais de debate, de conhecimento, de abraçar aí também como mais um instrumento que ajuda a luta dos diversos movimentos que atuam na defesa aí, do meio ambiente, especialmente da Amazônia. Mas acho que a gente vai poder falar disso um pouco mais para frente, né? Sim, Érica, obrigada pela sua contextualização, um trabalho também seu e da Fundação Forte. Vou passar agora para o Tiago, para ele falar um pouquinho do trabalho dele, artigo 19, em relação à proteção de defensores. Bom, obrigado, Paula. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais com o Mário e com a Érica, ainda que tratando de um tema tão terrível, né, e tão violento. E nesse sentido, eu acho que na linha do pouco do que o Mário e a Érica já colocaram, olhando para os dados que você traz, Paulo, no início, na apresentação da live, fica muito evidente que realmente a Amazônia é talvez a região mais perigosa e violenta do mundo para se exercer a defesa de direitos, né? E isso é uma emergência histórica, né? E é uma emergência histórica que agora encontra uma outra emergência histórica, que é a emergência da crise de saúde, da crise da Covid, né? Que está atingindo o mundo inteiro de maneira tão intensa e terrível, e que certamente, como o próprio Mário também já sugeriu, tem uma tendência a ser ainda mais intensificada quando atingindo, né, os povos da Amazônia, particularmente os povos indígenas nas suas mais diferentes, dentro de toda a sua diversidade, né, inclusive territorial. Né? Nesse sentido,
é muito importante a gente pensar o porquê que essa emergência, como que essa emergência histórica da violência estrutural contra povos na Amazônia chegou até o ponto que chegou, né? A Érica mesmo trouxe, né, os dados da CPT, a CPT, CIM e outras organizações que monitoram essa estrutura de violência na região, vem mostrando essa intensificação ano a ano, né? A intensificação, só que a gente vê que a intensificação da violência, ela está sempre muito atrelada à intensificação de outros tipos de violações, né? E aí, quando a gente pensa em violação a defensores de direitos humanos, a gente tem sempre que olhar para a estrutura com contexto onde essas violações acontecem, né? Elas não acontecem de maneira aleatória, elas não acontecem por problemas pontuais em relação àquela pessoa e um eventual perpetrador da violência. Nessas violências, elas acontecem por causas estruturais. Então, quando a gente pensa em violência contra povos da Amazônia, a gente tem que pensar também em desmatamento, a gente tem que pensar em grilagem, a gente tem que pensar em avanço controlado da mineração. A gente tem que pensar nessas estruturas que fortalecem um poder econômico local que na sua articulação com poderes políticos locais, vão avançar e intensificar essas violações. É importante, ainda que às vezes possa parecer óbvio, né, essa relação da violência contra defensores com as causas estruturais de desigualdade, exploração e tudo mais, mas isso é importante, a gente tem que ressaltar, porque as estratégias de proteção precisam levar isso em conta, precisam lidar com isso também. Porque senão a gente acaba desenvolvendo estratégias ou políticas de proteção que basicamente vão tentar lidar com a superfície do problema e, portanto, não vão realmente incidir na lógica de reprodução da violência estrutural que existe. Então, isso é importante porque quando a gente olha, por exemplo, políticas públicas do Estado já desenvolvidas para a proteção de defensores de direitos humanos, um dos principais limitadores dessas políticas que as tornam muito ineficientes, muito inefetivas, é justamente a dificuldade que elas têm de lidar com as causas estruturais, porque estão ligadas a essa lógica da violência, né? Então, a gente, a partir do artigo 19, a gente procura trabalhar, tanto de um lado, monitorando, acompanhando e pressionando o Estado para assumir sua responsabilidade perante esse cenário de violência, mas também, já que a gente sabe que, infelizmente, o Estado brasileiro cada vez menos digamos, um âmbito que a gente consegue realmente contar nesse contexto, ainda que existam, digamos, bolsões aliados dentro da estrutura do Estado brasileiro, a gente também tem que pensar em como fortalecer iniciativas para além do Estado de proteção. E aí a importância, primeiro, sempre, do protagonismo dos próprios povos indígenas que já têm estratégias de proteção há séculos de resistência muito fortes, muito estruturadas, e também como que a sociedade civil, de maneira geral, e outras organizações de direitos humanos, como nós, podemos apoiar essas estratégias e fortalecê-las. Aí, nesse sentido, como já foi citado, acho a principal experiência do país e que nós fazemos parte é o Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, que para desenvolver as estratégias possíveis de proteção, sempre tem que partir de uma perspectiva de visão integral mesmo, holística, ou seja, pensar que uma violação ela não acontece só em uma dimensão, não é só uma ameaça física, ela envolve sempre uma ameaça psicossocial, uma ameaça jurídica, ameaça em termos de segurança da informação desses povos. E, portanto, ela é muito complexa, né? Então, as estratégias que a gente adote, elas têm que levar em conta as questões estruturais, os conflitos estruturais, como eu disse, mas também essa integralidade que compõe a vida e a luta desses povos e dessas comunidades. Obrigada a todos. Eu acho que a gente pode conversar um pouquinho, já que a Érica começou a falar sobre o Acordo de Escazú, falar um pouco sobre a importância desse acordo. Eu sei que o artigo 19 tem um trabalho forte na região em relação à campanha mesmo, né, Escazú agora, para a ratificação dos países da América Latina para esse acordo, e falar um pouco sobre como que ele
qual a importância, né, do acordo mesmo para os defensores dos direitos ambientais e para a sociedade civil. Tiago, se você quiser começar um pouco essa discussão, Érica também, Mário, convido vocês, quem quiser começar. Eu estou passando para o Tiago, mas aí depois a gente passa para vocês. Não, com certeza. O Acordo de Escazú, ele como a Érica trouxe, você também no início, Paula, um instrumento essencial, né? Ele é um instrumento inédito e que é, digamos, um modelo internacional, né, criado aqui na região. Agora, para ele, de fato, ter um impacto real, ele precisa, primeiro, ser ratificado e, em segundo lugar, ser efetivamente implementado, né? Ele traz uma série de mecanismos e tudo mais, de princípios que devem ser adotados nesse sentido, para a proteção ambiental de defensores, mas se não houver, depois da ratificação, a estruturação de mecanismos nacionais claros para sua implementação, um plano de ação de implementação, ele vai acabar se tornando mais uma referência de padrão internacional importante, como tantas outras, que acaba sendo difícil, de fato, concretude para os povos que estão na ponta. E aí, a gente tem que pensar, né? O Tratado de Escazú, o Acordo de Escazú, ele traz, a partir do princípio 10, lá da Rio 92, ele traz 4, né, dimensões essenciais para a gente pensar a questão da violência e da proteção de direitos na região, né? Ele traz uma primeira questão essencial, que é o direito do acesso à informação ambiental, e isso é mais uma violação histórica que os povos da região enfrentam, né? O próprio Mário, no início da fala dele, trouxe a questão da Convenção 69 da OIT e tantos outros mecanismos que trazem garantias de acesso à informação a comunidades tradicionais, que historicamente no Brasil, enfim, são absolutamente violadas. A gente vê, por exemplo, todo o histórico de grandes obras na Amazônia que tem um impacto gigantesco, um impacto ambiental, um impacto sobre os povos da região, assim, em todos os sentidos, e que foram feitos de maneira completamente atropelada, sem a devida consulta a esses povos, consulta real, né? Não aquela coisa que a gente está acostumado a ver de uma audiência pública que ninguém vai, que ninguém sabe, que só cumpre um check ali na lista de exigências para gringo ver, e não tem, de fato, um processo de construção de diálogo com essas comunidades. Então, essa questão da transparência de dados ambientais, ela é o primeiro ponto essencial. E a gente está vendo, nesse momento, no Brasil particularmente, uma série de iniciativas vindas do próprio Estado, do próprio governo, em diferentes níveis, atacando as estruturas de transparência e acesso à informação no Brasil, né? Isso vai desde a desconstrução de órgãos de fiscalização, como o IBAMA, da desestruturação de estruturas de pesquisa, que trazem todos os dados que mostram que o desmatamento, por exemplo, está avançando muito esse ano na região amazônica, até, digamos, tentativas de alteração e restrição dos mecanismos da Lei de Acesso à Informação. Então, essa primeira questão é essencial. Sem acesso à informação, de fato, transparência garantida a partir da participação social, que aí é um segundo eixo importante, né? E não existe possibilidade de construir essas estratégias de proteção. E aí, para além do acesso à informação e da participação social, que também desde o dia 1 aí da atual administração do governo federal está sendo atacado com o fechamento de conselhos e tudo mais, a gente tem a questão do acesso à justiça, né? E aí a importância central de órgãos como o Ministério Público, né? Cumprir o seu papel. Cumprir o seu papel nos diferentes níveis de fiscalização e de denúncia, né, de processamento desses casos de violação, né, de uma maneira que os povos consigam ter condições de incidir, né, sobre essas estruturas como o Ministério Público e, de fato, construir uma agenda comum, né, de proteção. Chegando, por fim, a um quarto pé aí do Acordo de Escazú, que é propriamente a proteção aos defensores ambientais. Então, ainda que o acordo traga isso como princípio, é importante ver o que nacionalmente, quais são concretamente os mecanismos de proteção adotados pelos Estados. E aí, como eu disse na fala anterior, no Brasil, o principal mecanismo nesse sentido é o Programa de Proteção a Defensores
de direitos humanos, comunicadores sociais e defensores ambientais, né? Que desde 2018 tem esse nome grande aí, que é um mecanismo que foi criado no bojo do atentado, do assassinato da missionária Dorothy Stang. Então, ele já tem aí cerca de 15 anos, né, de existência, esse mecanismo, mas, assim, ao longo desses 15 anos, o que se acumulou realmente foram críticas muito intensas da sociedade civil e dos próprios defensores atendidos pelo programa sobre a completa desestruturação e ineficácia do programa, né? Só para a gente ter como símbolo, né, da criação desse programa a Dorothy Stang, se a gente olhar desses anos todos, desde o assassinato da Dorothy Stang, na cidade onde ela foi assassinada, em Anapu, desde o assassinato dela já foram cerca de outras 20 lideranças assassinadas desde então. Ou seja, se o programa não incide sobre as causas estruturais por trás de cada violação específica, não vai ter efetividade possível. Então, o acordo de Escazú é importante porque ele organiza um pouco esses princípios, né, da proteção a defensores a partir dos princípios de acesso à informação, de acesso à justiça e participação social. Ou seja, traz uma visão um pouco mais integralizada, o que é essencial para qualquer efetividade de estratégia de proteção. Obrigada, Thiago. Érica, pensando um pouco nessa questão internacional, da sua experiência também, como que você vê o Escazú e essa discussão aqui no Brasil, e acho que tem também um lado ainda menos discutido também, e que onde ele, na concepção dele mesmo, né, a participação das populações, dos povos indígenas, dentro, né, desse escopo. Então, se você puder trazer um pouquinho também a sua... Eu acho que o Thiago já falou tudo do acordo. Talvez a reflexão, de novo apareceu que está instável na internet. Mas, acho que talvez a colaboração para reflexão é isso, né? O quanto de participação na própria elaboração e discussão do acordo consegue engajar também no nível nacional os representantes indígenas, quilombolas e ribeirinhos que se beneficiariam, né, uma vez que o país se comprometa a implementar políticas orientadas por esses princípios de participação, de informação e de garantia de justiça ambiental e de proteção dos defensores ambientais, né? Então, eu acho que, em paralelo ao processo de ratificação pelos países que ainda não ratificaram na América Latina e Caribe, é importante ter um processo de debate na sociedade, com os movimentos, sobre esse tratado e sobre o próprio processo que levou à discussão do tratado, para que não seja só mais uma normativa internacional, e sim que ela possa ser entendida e utilizada não só pelos órgãos públicos, mas pelos próprios movimentos e organizações, né? Porque é isso, é o primeiro tratado internacional que vai falar da obrigatoriedade de proteção de defensores ambientais, e hoje no Brasil esses defensores ambientais estão sendo assassinados e ameaçados, na sua maioria são indígenas, ribeirinhos, quilombolas, e eu não sei o quanto que dessa discussão tem chegado às bases, né? Então, quando o Mário fala, a gente tem feito processos de formação, então mais comunidades estão entendendo, por exemplo, que existe a Convenção 69 da OIT, o direito de consulta, de participação, estão entendendo os principais tratados de direitos humanos, de um modo geral. Importante inserir nessa discussão aí o acordo de Escazú também. Queria também fazer dialogar um pouco com a fala do Thiago anteriormente, aí antes de entrar no Escazú, sobre
as desigualdades estruturantes que estão por trás da gente estar assistindo o que a gente assiste hoje, de ataques aos direitos e aos corpos desses grupos, que, especialmente aí na Amazônia, né? Então, o quanto que o acesso à terra, né, ele marca aí a divisão de poder político, então a concentração de terra é uma realidade na Amazônia, no Brasil como um todo, né, e que avança ainda mais em regiões da Amazônia, e cada vez, uma leitura assim minha, né, cada vez que os povos indígenas, no caso, os grupos que vivem coletivamente, que mostram a possibilidade de um outro tipo de manutenção e sustento das suas terras, de vida coletiva, cada vez que eles avançam em conseguir o reconhecimento desses seus direitos e desse seu modo de vida, a resposta ela vem de maneira desproporcional, né, contrária a essa possibilidade de vida, né? Então, o Brasil hoje, para a gente ter uma noção, assim, 1% das propriedades particulares ocupam 47% das terras disponíveis para propriedades particulares. E a gente está vendo esse ano, né, que o interesse por avançar em mais terras, que são chamadas aí de terras públicas, né, ou não designadas, mas que são terras da União, para que virem mais propriedades e que sirvam mais a essa lógica, né, da grilagem de terras e do apossamento para uma minoria da sociedade que concentra o poder e que está lá decidindo as leis que vão regularizar ou permitir tudo isso, fica evidente, né, essa relação de por que cresce a violência contra os povos indígenas, e aí, especialmente na Amazônia. E é muito importante também a área da pesquisa, os dados, porque mostrar que nessas áreas, né, que estão sendo griladas, é onde a gente também vê uma concentração do aumento do desmatamento, faz com que talvez a sociedade entenda melhor o que está acontecendo na Amazônia e não seja uma realidade tão distante assim, né? Então, você poder juntar esses dados da academia, dos órgãos de pesquisa, de pesquisas históricas, da história da nossa desigualdade agrária no Brasil, conta um pouco, talvez permite a gente entender melhor a dimensão da violência que se tem contra esses grupos, que não é um conflito ou outro isolado, mas que é uma lógica, né, de não divisão de poder que quer se perdurar, ainda que a gente, desde a Constituição, tenha aí os parâmetros legais para reverter esse cenário, né? Então, todos os ataques aos direitos e o ataque aos corpos desses grupos, eles significam o ataque a qualquer possibilidade de discutir a desigualdade no acesso à terra, né? E no uso dos recursos naturais. Então, fazer essa pontuação aí. Aí, o acordo, ele, mais uma vez, contribuiria com isso, né, elencando esses princípios da informação, da participação social, do acesso à justiça, que é muito importante. E aí uma das, né, das consequências da gente não ter o acesso à justiça ambiental e também criminal, né, os casos de violência que são cometidos, eles raramente são solucionados, raramente levam a condenações, permite com que, nesse conjunto de ter estruturas políticas que facilitam a grilagem de terras, a invasão e o uso dos recursos naturais de maneira descontrolada, com discursos de violência, resultem aí nesse quadro alarmante que o mundo inteiro está de olho. Sim, Érica, obrigada pela sua contribuição. Acho que
Isso também faz o link com a questão que o Thiago colocou da importância de órgãos como o Ministério Público, e ainda assim, mesmo com essa atuação, a gente vê poucos casos que são judicializados, né, que chegam a decisões e a resoluções, né. Eu queria trazer o Mário também para falar sobre essa dificuldade de acesso à justiça, Mário, nos casos que a gente vê de violação, tanto territorial como de violação física, e ameaças contra os povos indígenas. Se você puder comentar um pouquinho como que vocês têm atuado, como que os povos indígenas têm achado dificuldades em fazer esse acesso. Obrigado, Paula. Enfim, o acesso à justiça social, ambiental, e tem sido assuntos que têm tirado o nosso sono também, né? Como liderança indígena, organizações indígenas, tem muito preconceito vindo do poder público, né? De atenção, porque não tem uma especificidade de atendimento para povos indígenas, seja na área judicial também, porque muitas vezes vários crimes cometidos pelos indígenas não têm uma atenção, um acompanhamento, né? Que acaba criminalizando mais ainda o indígena. É o caso que a gente cita, teve um caso agora da Raposa Serra do Sol, né? Que foi um tema que foi debatido a nível internacional, foi levado a nível internacional, a nível nacional, e passou no STF. E vários indígenas que moram na própria Raposa Serra do Sol sofrem uma criminalização por ser da Raposa Serra do Sol, né? De ser indígena, de ser da Raposa Serra do Sol, e muitas vezes as pessoas que estão no poder judiciário, em qualquer poder público, acabam criminalizando os parentes que são de lá. Então, o acesso, nós temos muita dificuldade muito grande ainda na Amazônia, né? Não só em Roraima, mas na Amazônia, na sua imensidão também de localização dos povos indígenas, ou pela falta de estruturação para atendimento de forma específica no uso da língua indígena, de uma orientação na língua indígena, né? Ou no uso também das regras indígenas para que o poder público judiciário possa reconhecer o caso que teve. Acho que o único que teve aqui no Brasil foi em Roraima, que tem uma conciliação, né? Reconhecido pela Justiça Estadual, Tribunal de Justiça daqui do Estado, mas seria interessante se tivesse em outros estados também reconhecendo isso, ou no julgamento de indígenas tivesse um tradutor, né, nos estados, mas não é o caso que tem nos estados. Então, iniciativas que precisam ser fortalecidas, que garante também isso na Constituição, o reconhecimento também do próprio Estado, do Poder Judiciário, das punições, vamos supor, de indígenas que cometeram crimes também dentro da comunidade, reconhecimento pelo Estado. Casos isolados também que tem, são poucos, mas são iniciativas que precisam ser reconhecidas, né? E agora, ainda mais pela essa nossa luta por território, aumenta muito a criminalização, pelo noticiário que a gente acompanha, que todo mundo sabe, né? Pelas várias posses aí que foram retomados pelo judiciário, foram levados à justiça pelos fazendeiros, que muitas vezes ganharam a causa para poder voltar e tomar posse do lugar que está sendo retomado pela liderança indígena. É o caso que acontece muito também no Mato Grosso do Sul, além da Amazônia, que tem vários territórios também que tem essa também dificuldade de justiça, né, de denúncia, demora muito o resultado, até mesmo a averiguação demora muito para poder atender, ou até mesmo investigar a situação de crimes que ocorrem contra indígenas. Muitas vezes, a causa que são feitas, muitas vezes, até a polícia mesmo vê que é um crime entre índio com índio, briga por território, sem dizer quem é o autor mesmo da causa dessas brigas, né? Que ocorre muito nesse caso, o último que ocorreu lá no Maranhão, na terra indígena Jutiwa, e segundo a própria FUNAI falou que é a briga entre índio com índio, né? Enfim, são situações que a gente fica com essa dificuldade de entender, muitas vezes, de que forma o poder de polícia ou a justiça mesmo
da causa ganha para indígena, de acordo com a sua realidade que tem, na luta por território. E na luta ambiental também é outra situação que muitas vezes a gente acaba sendo prejudicado, seja no uso da própria madeira, né? E, enfim, muitos crimes também vêm acontecendo contra indígenas. E claro que é relativo com outros indígenas que estão envolvidos mesmo, que nós indígenas também não acatamos em maioria, seja aquele que defende a mineração, seja aquele que defende o desmatamento em sua totalidade, junto com vários atos ilícitos, né? Mas tem indígenas que, para fazer sua roça, tem todo um protocolo do IBAMA, e, enfim, e acaba prejudicando também as próprias comunidades indígenas nesse acesso à justiça e orientação na linha ambiental. Então, na Amazônia, nós temos essa dificuldade de informações, seja nos fóruns, seja nas comarcas também, que muitas vezes não tem, né, para poder atender os povos indígenas, e até mesmo para poder orientar, fazer atividades itinerantes também. Acho que uma atividade itinerante do Poder Judiciário, junto com outras políticas públicas, é importante nesse sentido, na Amazônia, que tem dado certo, uma política de itinerância de formação, junto com as organizações indígenas e as terras indígenas que tem. Enfim, a gente tem ainda esse desafio pela frente. E a gente tem muito receio que se avance nesses 3 anos, né, desse governo, que muitas políticas conquistadas foram retiradas, foram conquistadas por muita luta, foram retiradas, e até mesmo receio de que a Convenção 69 da OIT, que foi que o Brasil signatário, possa ser retirada, exterminada pelo governo atual, na forma como está sendo dita, para poder garantir a justiça social para nós indígenas que moram nas aldeias, nos territórios, e para nós indígenas que moram em contexto urbano também, né? Em contexto urbano tem os indígenas que estão lá, ou veio para estudar, ou veio por questão de saúde, mas sofre uma criminalização muito grande. Quando acontece um furto, se tiver o índio com o branco, quem vai ser culpado é o índio, ou o negro, se estiver do lado, né? Então, existe uma criminalização muito forte. Às vezes, o indígena que fala só a língua não consegue explicar, e quem está do outro lado também não entende, e quem vai sair dessa é quem fala bem português, que tem um bom advogado. Então, é uma luta que a gente tem que travar hoje com o Estado brasileiro, com o Ministério da Justiça, com a FUNAI, ou nos estados também, para que possa ter um entendimento de políticas na proteção física, na proteção também da vivência e cultura dos povos indígenas no Brasil e na Amazônia. Acho que eu trago essa proposição também, essa realidade que estamos enfrentando, que precisa também levar em pauta de vários contextos que estamos enfrentando hoje no Brasil. Obrigada, Mário. A gente teve uma pergunta aqui, eu vou ler ela aqui na íntegra e fazer um adendo também. Dado esse contexto, né, que a gente está colocando, com o aumento da violência, da invasão de terras, irregularidades de direitos básicos para os povos indígenas, situação legal caótica, com a abertura de terras indígenas, aí a gente teve essa semana, né, a quase votação da MP 910, que é apelidada da MP da grilagem, e também a Instrução Normativa 9 da FUNAI, que dá o direito de comercialização de terras indígenas para terras indígenas que não foram ainda regularizadas. Então, dado esse contexto da discussão do Congresso, e juristas, Ministério Público e ex-ministros da Justiça, os órgãos jurídicos internacionais estão atentos a essa situação no Brasil ou deveriam se preocupar? E aí eu vou fazer o adendo aqui, porque ano passado, né, Mário, houve uma comitiva que foi para a Europa, fazendo pressão em alguns países, em algumas instâncias. Se você puder falar um pouco como que foi essa ação internacional das lideranças indígenas em organizações internacionais, só para elucidar aqui todo mundo sobre como que isso também tem sido levado à atenção internacional. Obrigado pela pergunta e solicitação de esclarecimento também
dos espectadores, né, que acompanham a causa indígena a nível local, nacional, internacional. E, como já bem disse antes, né, as lideranças indígenas, junto com suas organizações e apoiadores também, que são pessoas físicas, entidades ambientalistas, jurídicas e tal, e pessoas também que têm um renome a nível nacional. Em conjunto conosco, nós temos um movimento chamado Movimento Nacional Indígena, que tem vários especialistas indígenas, não indígenas, que discutem sobre os direitos, né, a nível ambiental, territorial, enfim, direitos humanos no contexto geral também. E ano passado, em 2019, nesse momento de turbulência, de incerteza no governo atual, mas em outros governos também, a gente já teve essa estratégia de usar o mecanismo internacional jurídico para poder denunciar o país também, os governos, né, pela falta de seriedade em apoiar a causa indígena, não só de um povo, de um território, mas a causa indígena, o direito indígena como um todo. E ano passado teve uma delegação muito importante de liderança indígena a nível do Brasil, inclusive da Amazônia, que é liderada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né? E nós temos uma representante que é a Sônia Guajajara, e a Francinara Baré, a Ângela também estiveram presentes, com o tema sangue indígena, uma gota nunca mais, né? Nesse sentido aí, um tema importante, porque nesse tamanho de violência que a gente enfrenta, a gente vê também que muitas vezes vários produtos que saem do Brasil vai com sangue indígena, seja soja, seja vários empreendimentos que estão acontecendo no país, são financiados por empresas multinacionais que têm sede em outros países, principalmente na Europa. O caso que foi essas visitas, foi essa delegação que passou mais de 30 dias, nessa tentativa também de dialogar com principais autoridades de cada país, que não foi fácil também, porque em alguns estados, ou até mesmo a Embaixada Brasileira quis também impedir a fala, ou até mesmo a entrada da liderança indígena nesse parlamento europeu, com algumas autoridades públicas também. Mas o objetivo principal foi dar visibilidade para a sociedade europeia, e até para a população europeia, para as autoridades europeias, que nós, povos indígenas, existimos. E a gente precisa também ter um respeito, como qualquer um, a gente também precisa dessa visibilidade. E a gente não precisa sacrificar territórios indígenas ou vida indígena para uma economia que não vai atender a população brasileira como um todo. E, por exemplo, um dado importante que foi nos relatado, 86% da população brasileira hoje não apoia a mineração em terras indígenas. Com certeza, nesse tamanho de 86% da população brasileira não apoia morte indígena, não apoia desmatamento, não apoia contaminação, assim como mineração, que já traz consigo esse vários impactos ambientais, sociais dentro do território. Então, a nível internacional, em 2019, foi um dos atos também, é um dos atos que a gente faz, né? Porque cada ano, em 2019 também aconteceu o acampamento Terra Livre físico, em 2020 foi via online, uma nova experiência, mas de lá teve as deliberações de, estrategicamente, liderança indígena sair a nível internacional também, seja lá na OEA, na ONU, seja na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou conversando com os parlamentares ou empresários também que financiam vários empreendimentos no país, seja hidrelétrica, estrada, seja mineração, seja, enfim. Então, foi um resultado de fazer também campanhas em prol da implementação de políticas públicas também para os povos indígenas, seja na área sustentável. E nesse meio de campanha, no dia 1º de novembro, infelizmente, teve a morte de um indígena, né? Guajajara. Mesmo nós estando nessa mobilização em prol da defesa dos direitos dos povos indígenas, da vida dos povos indígenas no país europeu. Então, nesse contexto, a gente não tem sossego, a gente não tem liberdade, infelizmente, a gente fica pensando nas lideranças que estão na linha de frente, que eu sou uma das lideranças também na linha de frente a nível da Amazônia. A gente não dorme direito para defender no nosso território e nossa própria vida em qualquer lugar que esteja. Ou o nosso parente que está no território fica também ameaçado a mercê de perder a vida, como ocorreu, está ocorrendo ainda em vários territórios, seja no Maranhão, Rondônia, em Roraima também. E, enfim, então foi uma estratégia importante e contamos também com vários apoiadores de artistas também que apoiam a causa indígena, a causa social, a causa de direitos humanos e ambiental também, a nível europeu, e vários especialistas na área de direitos.
E daí é uma estratégia que a gente vai continuamente avançando, né? Avançando e dialogando e sensibilizando, na verdade, porque essa foi sempre a atitude e o papel que nós indígenas tivemos, sensibilizar, né? Sem pressionar, sem ameaçar, sensibilizar sobre a nossa causa indígena, para que seja visibilizado, né? Porque muitas vezes muita gente acha que indígena é tudo igual no Brasil, né? Não sabe que tem 305 povos, 274, 75 línguas, né? Então são povos diferentes e cada um tem um problema a ser resolvido, seja na conquista do território, por exemplo, tem mais de 1.000 territórios indígenas a ser regularizados pelo Estado brasileiro. Em vez de o governo, um dado importante hoje, em vez de o governo Bolsonaro implementar ações de apoiar direitos humanos com demarcação de terras indígenas, ele está retirando vários processos de demarcação através da FUNAI. Então, é uma contramão que a gente precisa constranger, na verdade, o governo lá fora também, porque tem alianças internacionais que a gente precisa também estar lá, mesmo por outro caminho que envolve a questão indígena. É para defender nossa vida indígena também. É isso. Obrigada, Mário. Como a gente já atingiu aqui a nossa 1 hora de live, eu vou pedir para a gente encaminhar para as considerações finais, pedindo para a Érica e para o Tiago também colocarem essa perspectiva, focando nessas opções de espaço de incidência para a sociedade civil relacionada à proteção de defensores ambientais e defensores dos direitos humanos na região amazônica. Pode ser. Posso. Não, queria também agradecer por participar aqui, talvez como comentários finais, eu acho que ouvindo o Mário, a gente percebe essa clareza da estratégia do movimento indígena, de dar visibilidade, de sensibilizar e também de ter ações concretas, né? Para além das denúncias nos espaços políticos, também utilizar cada vez mais essas ferramentas jurídicas, e aí tem um grupo de advogados indígenas que, junto com outros advogados especialistas nas diversas áreas, também tem contribuído muito para avançar nisso. E eu acho que o momento, ele chama para várias oportunidades de solidariedade, né? Porque a Amazônia, os povos indígenas estão no foco de ataque, no nível nacional, e isso tem gerado muitas mobilizações de solidariedade também de diversos profissionais, movimentos e organizações. E se está até dialogando com a pergunta, né? A Comissão Arnes, que é uma comissão de juristas muito famosos e que não são necessariamente indigenistas ou não são indigenistas, apresentou aí um pedido para o Tribunal Penal Internacional. E isso uma iniciativa dos próprios juristas, que dialoga com tudo isso que o próprio movimento indígena vem colocando, né? Então, acho que ações desse tipo são muito importantes, e para a segurança física mais imediata, inclusive relacionada ao Covid, eu acho que tem uma atenção para o acesso aos meios de comunicação das comunidades e das lideranças entre si, para poderem minimamente se proteger nesse cenário tão difícil que a gente enfrenta e levar informação também sobre a Covid-19. Então, era isso. Bom, também agradeço aí pela oportunidade de estar nessa conversa sempre tão importante aí com parceiros aí como a Érica, a Ivos e, claro, o Mário, a Coiabe. Bom, o que a gente consegue observar dessa conversa toda que a gente teve hoje é que a estratégia, a estrutura de luta do movimento indígena, ela é muito intensa e ela é muito efetiva em grande medida, né? Então, essa questão mesmo do ambiente, dos mecanismos dos organismos internacionais, eles de fato, eles têm sim um olhar, eles têm sim uma preocupação explícita com a questão, e isso é garantido pela própria estrutura e atuação de incidência do movimento indígena internacionalmente, como o Mário mostrou de maneira muito clara. Seja pela incidência direta nos mecanismos, seja pelas outras ações que trazem visibilidade para a luta, como o próprio ATL.
Então, a gente vê como resultado, no bojo desse processo, da incidência da luta dos povos indígenas internacionalmente. Inclusive, ano passado, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou uma resolução sobre proteção de defensores ambientais, em que, de um lado, reconhece o importante papel dos defensores ambientais, de outro, reconhece a estrutura intensa de violência que tem enfrentado, e, por fim, coloca de maneira muito clara o papel do Estado na garantia da segurança desses defensores ambientais e dos povos tradicionais. E aí, ainda que, então, portanto, seja fundamental que essa estratégia internacional continue, porque ela traz pressão, ela traz visibilidade, ela traz um olhar, é essencial que existam estruturas democráticas, participativas no Estado brasileiro, que permitam que essa incidência da luta dos povos indígenas, povos tradicionais e organizações de direitos humanos tragam impactos reais do ponto de vista da estrutura institucional brasileira. Então, nesse sentido, a importância, por exemplo, da atuação no âmbito do Conselho Nacional de Direitos Humanos, ainda um dos poucos espaços ainda de permeabilidade do Estado à incidência, às demandas da sociedade civil. A importância, como a gente já falou, do Ministério Público. A importância de se garantir os espaços, os conselhos de participação, que garantam que as demandas da experiência dos povos possam ser, de fato, de alguma maneira, incorporadas e assimiladas no Estado, para que o Estado reveja as suas políticas públicas de maneira a garantir essa proteção, o que não acontece hoje. Né? O que acontece hoje é o contrário, um movimento de fechamento, de menos transparência, de menos participação e de levar cada vez menos em conta essas demandas, essa experiência dos povos na formulação das políticas públicas. Né? Então, a construção de espaços nesse sentido é urgente, é essencial para que a gente consiga colocar a discussão das políticas públicas no eixo certo, no caminho certo de enfrentamento efetivo. Então, nesse sentido, a gente, ações e processos como o próprio Acordo de Escazú são fundamentais. Né? Só que a gente tem que trazer agora, como a Érica mesmo trouxe, para o chão, né? Tem que trazer para a base, tem que trazer a discussão tem que avançar nas comunidades, nos territórios, entre as organizações, para que essa pressão avance. É difícil, mas estamos aí há muito tempo, os povos indígenas estão aí há séculos nas suas estratégias de luta e resistência, e não foram e não fomos derrotados ainda, então continuaremos na luta. Obrigada, Mário. Eu vou passar para você, e como a gente está nessa série falando da dupla vulnerabilidade, então você pode também encerrar falando um pouco das ações da COIAB nesses tempos de Covid, aproveitar esse espaço também. Mário, você está mudo ainda. Agora sim, né? Bom, agradecer a Paula, né, a Érica, o Tiago, a todos que estão aí nos assistindo. Como todos já sabem que estamos enfrentando o Covid-19, o coronavírus, que é a nível internacional, que chegou em nosso território indígena, e estamos aí nesse enfrentamento conjunto, na prevenção, no uso da nossa medicina tradicional para também aumentar a imunidade daqueles que precisam também. E a COIAB, com toda a articulação que tem feito há mais de 3 décadas, né, com vários parceiros indígenas e não indígenas, entidades, vem buscando também alternativa de enfrentamento, porque os mais velhos, que são liderança mais experiente do que eu, já enfrentaram outro tipo de doença que mataram muitos indígenas, além de ser aquela doença de violência que a gente enfrenta todos os dias. E a gente vem buscando também nesse diálogo, na sensibilização, que o nosso problema hoje indígena é o tempo, né? Que eu já falei em outras lives aí com as autoridades do Brasil, parlamentares, o tempo. E cada dia
o tempo vai passando, vai aumentando mais o número de mortes indígenas, e mais a implementação de políticas públicas do executivo, a gente vê que está parado no sistema, né? Esse nome chamado sistema também que está matando, infelizmente, a burocracia, que está matando vidas indígenas no setor hospitalar, e já alertamos, se não tiver uma ação específica, conforme nós já demandamos, infelizmente, vamos perder vários indígenas. Mas a COIAB está nessa intensa articulação, nessa busca de apoio, seja com alimentação, seja com equipamento, seja com orientação médica, seja com estudos também para nos orientar, seja formando também os agentes indígenas de saúde, agora nós estamos buscando apoio dos professores indígenas e outros apoiadores, e também uma campanha, né? Uma campanha da Amazônia que com certeza tem que ser implementado, porque é um enfrentamento a longo prazo, e a gente sempre colocou isso, que todo enfrentamento e luta é a longo prazo que os povos indígenas vão ter que enfrentar, nós estamos enfrentando, e a gente quer pedir esse apoio da sociedade civil também, que nos ajude, que fique muito atentos e que não deixe que ninguém tire vida de ninguém, que defenda os povos indígenas. Defendendo os povos indígenas, você está defendendo sua própria vida, seu próprio território, seu próprio direito também. Então é isso que é o nosso pedido, e que todos estejam bem também nos seus lugares aí. Obrigado. Obrigada, queria agradecer de novo a participação de todos os palestrantes, da Érica, do Thiago, do Mário, pelas muito importantes contribuições a esse tópico. E lembrar que esse vídeo está disponível integralmente no Facebook e no canal do YouTube do programa Todos os Olhos na Amazônia. E esse é o último webinar que a gente tem dessa série. Todos os episódios vão estar logo disponíveis nesses canais. E no dia 5 de junho a gente vai fazer um webinar do Dia do Meio Ambiente. Então estão todos já convidados também. E em breve a gente vai divulgar exatamente quais vão ser os assuntos abordados. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Muito prazer ter vocês aqui.